Olá, muito bom dia. Estamos dando início a mais um webinar da Câmara. Deixa eu ver se estamos todos conectados. Sim, olá, Carlos Peixoto, como vai? Acho que o Olá, Ana, Favoreto bom também está dia. conectado. Bom dia. O Carlos Favoreto também nos ouve? Ouço. Ótimo, excelente. Então, oficialmente, damos início, né, a mais um webinar da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este encontro com sempre temas relevantes que a Câmara tem trazido para discussão. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britain, e uso esses minutos iniciais para contar para vocês que a nossa Câmara tem como referência, né, ser a referência, da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A nossa Câmara está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Paraná e em Minas Gerais, e fazer parte desta comunidade significa fazer parte de um networking bastante exclusivo com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Temos atuação em diferentes frentes de comitês e grupos de discussão, que foram, inclusive, exibidos nas nossas telas iniciais hoje, antes do início deste webinar, bem como os próprios líderes que estão à frente desses diferentes comitês. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, acesse o nosso site, britain.com.br, para uma lista completa de todas as nossas áreas de atuação e de discussões que trazemos nos temas pertinentes a cada uma dessas áreas, indústrias e temas que temos trazido para discussão e para conhecimento aí de todo esse nosso público, de associados e não associados também. Uso esses minutos iniciais para agradecimentos, primeiramente, aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram, então, divulgadas também nessas antes do nosso webinar. E aí agradeço, primeiramente, ao nosso presidente da filial do Rio de Janeiro, o Fábio Caldas, e, então, aqueles profissionais que estão à frente dos comitês responsáveis pela organização deste evento. Então, o Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, cujo presidente é também o próprio Fábio Caldas, e o vice-presidente, o Renato Cordeiro, e o Comitê de Óleo e Gás, que também está à frente desta atuação, cujo presidente é o Carlos Peixoto, que fará a moderação da conversa nesse webinar. O vice-presidente deste Comitê de Óleo e Gás é o Vlamir Martins, que também esteve envolvido aí na organização desta iniciativa. E, finalmente, eu agradeço ao nosso ilustre convidado desta manhã, o senhor Carlos Favoreto, que é CEO da ECP Environmental Solutions, e que vai trazer aqui uma discussão bastante relevante a este nosso público. Então, agradeço, Carlos, pela sua disponibilidade em estar conosco. E com isso, eu desejo a todos uma excelente conversa, um excelente evento, e passo a palavra ao Carlos Peixoto. É com você, Peixoto. Muito obrigada. Bom dia, obrigado, Ana. Favoreto, muito obrigado. Eu sei que pedido de amigo a gente não nega, e você, mais uma vez, nos atendendo. Muito obrigado à Câmara, a sua deferência à Câmara e a sua deferência a mim, pessoalmente. Muito obrigado. Essa é uma ação do Comitê de Óleo e Gás junto com o Comitê de Power and Renewables. E a Câmara tem vários comitês, como a Ana falou, e o nosso objetivo é trazer material, conteúdo de relevância que agregue valor aos nossos associados e à comunidade britânica no Brasil e aos brasileiros em geral. E eu agradeço muito a você, Carlos, pela sua disponibilidade, principalmente nesse momento onde o novo marco do saneamento é votado no Senado. Isso é um momento importante para o Brasil e você está trazendo à nossa Câmara essa live muito momentosa. Eu não quero demorar mais, eu quero agradecer a todos os nossos associados, principalmente aos nossos patrocinadores, aos nossos mantenedores. Quero agradecer ao Fábio pela confiança, à Ana pela confiança,
e ao Carlos Favoreto. Carlos, eu queria passar para você e dizendo antes que a nossa live, o nosso webinar, ele é de 1 hora, às 11 horas nós vamos terminar. O Carlos vai fazer uma apresentação, vai abrir o floor para o pessoal fazer perguntas. As perguntas são feitas através de um botão que tem aí embaixo para os associados da Câmara, no botão de Q&A, e eu e o Carlos vamos endereçar as perguntas. Lamentamos já, porque pelo horário podemos algumas perguntas não endereçar, mas o Carlos se dispôs no momento apropriado, enviar e-mail ou contato pessoal para esclarecer perguntas. E nós teremos o floor agora para o Carlos. Muito obrigado, Carlos. Eu vou mutar aqui a minha apresentação e esperar que você, por favor, tome o controle. Muito obrigado, Carlos. Tá bom, eu que agradeço, meu amigo Peixoto, agradeço à presidente Ana Paula, ao Fábio, por essa oportunidade de estar falando com um tema tão importante quanto esse. Né? Nós estamos falando de um tema muito atual, né? E que, pelo que vocês vão poder constatar aqui na apresentação, muito necessário para a nossa humanidade, principalmente para o nosso país aqui, Brasil. Né? Então, assim, é uma honra estar aqui junto para falar com uma Câmara tão importante quanto a de vocês. Vamos iniciar, né? A apresentação. Vou fazer um arrasto aqui. Bom, falando sobre esse tema, a SCP Environmental Solution é uma empresa que já existe há 20 anos no mercado. Perdão, Carlos, você não fez o share screen. Perdão. Vou fazer agora. Foi? Perfeito. Obrigado. Desculpe interrompê-lo. Nada. Então, assim, a SCP Environmental Solution é uma empresa que já existe já há 20 anos no mercado. Eu, particularmente, comecei a militar nessa área ambiental em 1992. É um tempo bastante grande, nós estamos falando em 28 anos. E vim justamente na Rio Eco 92, quando 20 anos depois, né, a primeira conferência de meio ambiente foi feita em Estocolmo, na Suécia, em 1972. 20 anos depois, teve a segunda maior conferência do meio ambiente, foi a Rio Eco 92, foi justamente quando a gente começou a discutir a questão ambiental para os países em desenvolvimento. Né? Então, houve aqui no Brasil uma grande conferência mundial sobre meio ambiente, onde se reuniu o maior número de chefes de Estado já registrados aqui no Brasil. Nem a Olimpíada conseguiu reunir tantos chefes de Estados para discutir um tema tão importante, que era o sistema ambiental. Então, depois, em 2000, a gente fez a abertura da SCP e a gente está em 7 estados, trabalhando com diversas áreas do conhecimento na área ambiental, uma área muito ampla, e dentre essas áreas, o saneamento está presente sempre. Né? Então, falando sobre essa questão, nós vamos falar sobre água e saneamento no pós-pandemia, né, para o Comitê de Energia Elétrica e Renovável e o Comitê de Óleo e Gás da Câmara Britânica. Né? Aqui está um ligeiro currículo meu, eu sou engenheiro agrônomo de formação acadêmica, formado pela Rural, depois fiz alguns cursos de pós-graduação, principal de Ciências Ambientais, sou diretor executivo da SCP Environmental Solution e tenho outros atributos como presidente de algumas instituições, como Campo Olímpico de Golfe. Né? Tem alguns prêmios e tudo mais, estão aí na tela. Para falar sobre esse tema tão importante, tão atual, né? Nós temos aqui, vamos dividir a nossa palestra em 4 cenários, né? Começando com a introdução, depois passando pelo desenvolvimento do tema no Brasil, depois o grande marco, né? Que é esse marco regulatório, que, pela informação que a gente tem, está sendo votado hoje à tarde no Senado. Né? Então, é uma coisa muito atual e muito necessária, vocês vão entender o porquê. Né? E, por fim, o desafio e a jornada para o futuro.
Então, iniciando com a questão de introdução sobre conceitos básicos do cenário atual, né? Então, o que a gente tem aqui são fatores ambientais presentes no meio ambiente, luz solar, água, ar e alimento, né? Então, esses são fatores ambientais sempre presentes e temos nós, o homem, né? Então, o meio ambiente ele é dividido em vários compartimentos ambientais, né? O compartimento meio físico, que apresenta os fatores ambientais físicos do meio ambiente, que seria o solo, o clima, os recursos hídricos, a geologia, a geografia. O meio biótico, que representa os componentes bióticos do meio ambiente, que são fauna e flora, né, indicadores biológicos, e o meio antrópico, que é representado por nós, homens, né? Dentre esses meios todos, nós temos a grande capacidade infeliz de degradar o meio ambiente. Isso é a nossa capacidade, né? Então, nós geramos, desde quando a gente nasce, já resíduos, e esses resíduos, muitos deles, inclusive o nosso resíduo gerado logo de cara, quando a gente nasce, é um resíduo infecto-contagioso, que nós estamos dentro de um hospital ou dentro de uma clínica nascendo, né? Então, nós geramos lixo e esgoto. Essa é uma capacidade que nós temos. Nós temos essa capacidade infeliz de degradar o meio ambiente. Mas, no entanto, nós também temos a capacidade feliz que o Deus Criador deu para nós de preservar o meio ambiente, porque dentro desses 3 compartimentos que eu falei, o homem é o único que tem a inteligência e o raciocínio, né? E a forma de expressar isso. E a forma da gente expressar isso aí é exatamente o que a gente busca. Desde 92 para cá, o mundo todo busca isso, quando surgiu a palavra desenvolvimento sustentável. Isso, inclusive, está na Agenda 21, né? Lá de 92, que fala o quê? A capacidade que nós temos de usar os recursos hídricos, de usar os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, de tal sorte que a população futura possa fazer o mesmo, né? Então, assim, esse é o grande desafio, né? Então, a gente causa a degradação ambiental, causamos, mas também nós temos a inteligência suficiente para empregar medidas que possam mitigar ou compensar esses impactos gerados por nós, homens, ao meio ambiente, de tal sorte que aqueles recursos naturais sejam aproveitáveis por várias e várias gerações no futuro. Então, nós temos um dado aqui da população mundial de 7,6 bilhões de pessoas. Esse dado de 2018, a nossa população aqui em 210 milhões de pessoas, né? Dentro disso, nós, né, seres humanos, geramos em torno de 9,1 mil toneladas de esgotos domésticos por dia. Essa é dada através de 2013, né? Então, é uma capacidade bastante infeliz, é um volume bem grande, né? Se a gente for considerar que nós temos aí a maioria da Terra, né, a maioria do planeta Terra é composto por água, 71%, né? Dentro disso, 97,5% é água salgada. E vê que apenas 2,5% é água doce, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande de conseguir degradar aquilo que é a água doce, né? Que são águas de estuários, lagoas, rios, né? E a gente tem essa capacidade de fazer dano a essa água num percentual tão pequeno em comparado com o outro percentual no planeta. Então, daí, a que a gente precisa é despertar a consciência, né? Despertar, e esse é um dos motivos daqui, inclusive, dessa introdução, é despertar a consciência, entender tecnicamente o que a gente representa para o planeta e aonde a gente quer chegar. Então, a gente tem aqui uma distribuição muito grande, onde você tem, quanto maior número de população, né, maior é o consumo de água. Isso é óbvio, né? A gente tem o uso de água para que a gente possa fazer o uso da nossa higiene, irrigação para a agricultura, água para a indústria, enfim. Aqui tem também um outro gráfico que mostra essa distribuição. Você vê que 70% dessa água essa água doce é utilizada em agricultura. Mas é um uso que também tem que ser notado e também tem que ser bastante disciplinado, mas é um uso que, se você fizer de uma forma bem adequada, você faz o reuso dessa água, né? Então, perde muito pouco por evapotranspiração e por evaporação, né? O restante das águas, você tem 22% para as indústrias, né? Que é um número bastante grande, né? E 8% para o uso doméstico, né? Que aí é um uso considerável pelo dano que causa, até menos com a indústria, e vocês vão ver mais pela frente.
né? Então, você tem aqui também um outro gráfico que demonstra aí essa situação, um relatório mundial sobre recursos hídricos da Unesco, né? Que a gente mostra aqui que, na medida que for passando, em 2014, você tinha aqui uma projeção de escassez mundial, de escassez de água, onde você tem em 2030 uma projeção no qual a gente vai precisar de mais 50% de energia, mais 40% de água e mais 35% de alimentos. Ou seja, é uma projeção assim bastante alarmante, né? Não é uma projeção, é uma projeção segura e científica, tá? Não é nada que seja achismo, né? Então, isso aí são projeções bastante sérias, né? Onde a gente demonstra que a gente precisa já agir, né? E a gente vai citar exemplos aqui, né? No qual a gente já sente esse impacto da não racionalidade, uma gestão ruim dos recursos hídricos, do que está causando ao meio ambiente, do que está causando para o mercado de trabalho também. Então, você tem aqui um atlas falando aí sobre a questão de tratamento de esgoto, e isso é uma coisa muito relevante. Você vê que 65% da população lá no sul, né, ela tem o tratamento de esgoto e o restante não tem. Sudeste, 58%. Enfim, em média, nós estamos falando aí que 45% da população no Brasil não tem tratamento de esgoto, né? E vocês vão ver que isso é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque o esgoto ele tem um percentual muito pequeno de sólidos, né? Se você for ver, isso aqui são dados científicos, tá? Tem alguns dados de bibliografias, principalmente na Europa, que aumenta um pouquinho o percentual de sólido, mas não passa de 0,5. Então, se você tem 100 litros de água, você tem ali 0,1, né? Ou seja, teriam 10 litros, você teria de sólido. O resto é água de esgoto, que eu estou dizendo 100 litros de esgoto, né? Então, 99,9% daquilo que é composto por esgoto é água. E a gente não consegue tratar 0,1%. Ou seja, o que nós temos que tratar, lógico, temos que tratar os 100%, né? Porque essa água acaba sendo contaminada com essa presença de 0,1% de sólido. Mas a gente não consegue tratar, então não é uma coisa assim difícil de chegar, né? É difícil da gente ter o conhecimento, né? Da gente entender que esse recurso hídrico que vai receber esse esgoto não tratado, ele vai ficar imprestável no futuro, né? Assim, no futuro bem próximo, né? Seja ele para o uso de agricultura, seja ele para o uso de abastecimento público, né? O que aconteceu agora há pouco tempo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós presenciamos um pane na estação do Bandu, que serve água aqui para milhões de pessoas na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e que a gente percebeu que houve ali uma captação de uma água que seria transformada em potável em um rio completamente contaminado por esgotos domésticos de quem? Né? Não é de animais, né? São de seres humanos. Então, esse esgoto contaminado ali é um esgoto que representa 0,1% de sólido. E mesmo assim a gente não consegue tratar. Então, assim, é uma coisa assim, surreal e nos dá até vergonha, porque se nós temos a capacidade de corrigir isso, a gente não consegue corrigir porque ou há preguiça ou não há vontade de fazer, né? Então, assim, é só para deixar um alerta aí, não é nada de ser radicalismo, é porque realmente acaba sendo uma questão aí de bom senso. E a questão ambiental é uma questão muito de racionalização, de bom uso, né? Seja ele qual for o uso, tem que ser um bom uso. Então, assim, nós temos aí os percentuais que nós temos aqui de sólido, 0,1% dentro da composição do esgoto bruto, 70% são de orgânicos e 30% de inorgânicos, né? Então, só se você pega ali apenas uma filtragem e uma caixa de areia, você já tira 30% de tratamento, ou seja, que a gente chama de primário, né? Se a gente colocar o tratamento mais sofisticado, que seria o tratamento secundário, através de lodo ativado, através de filtro anaeróbios, através de outros que a gente chama de estação de tratamento de efluente, você trata os outros 70%. Né? Então, se fizer reuso da coisa, você consegue tratar 100% e reaproveita essa água de esgoto, que é uma água de esgoto, que é uma água que tem... o esgoto tem 99,1% de água. Né? Então, você retira esse 0,1% e você coloca essa água novamente útil para ser usada por nós, seres humanos. Então, o saneamento de desenvolvimento,
né? Aí vem a questão, a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$4 em gasto em saúde pública, né? Então, a gente fica aí muito discutindo essa questão toda de pandemia, de saúde, tudo. Se você for pensar, né, você faz o saneamento, isso já aconteceu comigo em várias consultorias que a gente faz para municípios, e se o município apenas faz uma canaleta de drenagem, tirando aquela vala de esgoto a céu aberto, ele diminui em 90% o atendimento pediátrico naquele local, né? Por quê? Porque você diminui o contato dos seres humanos com essa água poluída. Então, a cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 em sistema público. Isso é certo e é comprovadamente científico, é comprovadamente um dado muito real. A cada R$1 investido em saneamento, gera R$2,5 para a economia do Brasil, né? E a gente vai demonstrar isso muito à frente. Ou seja, o saneamento, além de ser necessário, ele é um bom negócio. Então, assim, é isso que a gente hoje tem colocado nas nossas palestras, né? Ele não é só uma necessidade ambiental, não é só uma necessidade fisiológica ou filosófica, é uma necessidade também econômica. Então, a cada R$1 investido em saneamento, nós geramos R$2,5 para a nossa economia, né? E o saneamento está dentro dos ODS. Quando foi feito em 1992, da Rio Eco 92, nós falamos sobre a Agenda 21 e sobre desenvolvimento sustentável. Passou-se aí, né, esses anos todos, 28 anos depois, e começou-se a discutir agora um tema muito interessante, que eles chamam de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 objetivos. Dentre esses 17 objetivos, né, você tem lá o 6º objetivo, que fala sobre água potável e saneamento. Esses objetivos são objetivos muito reais, né? Porque você fala que dentro dos objetivos aqui nós temos desenvolvimento econômico, nós temos a questão de tratar a pobreza, nós temos a questão de educação, nós temos outros itens. Então, hoje, o mundo todo tem se discutido os ODS, né? E os ODS veio para ficar e veio para melhorar esse conflito, né? Porque a gente começa a falar sobre proteção ambiental versus pobreza, sobre saneamento versus investimento. Então, quer dizer, não é uma coisa sobre outra, é tudo composto, né? Você tem que haver um equilíbrio dessas ações, né? E esse é o desafio, e isso somente nós, seres humanos, conseguimos fazer. Então, só para assim, alertar que a água potável e o saneamento está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, discutidos no mundo. Esse é o grande desafio para a Agenda em 2030. Então, até 2030, nós temos aí uma série de desafios, que seria acessar a parte de acessível à água potável, segura a todos, alcançar acesso a saneamento, higiene, melhorar a qualidade de água, eficiência sobre o uso de água potável, gestão integrada de recursos hídricos, enfim, tudo aquilo que eu vim falando, desde o início da palestra, ele se resume aqui basicamente nesse slide, onde a gente coloca aqui essa questão de uso da água, o uso racional, o uso sustentável, né? A gente tem aqui um tema muito interessante, isso é importante, e aí vem aí a questão da saúde, né? Que a gente tem aqui várias doenças, posso falar sem falsa afirmação, que nós temos aí de 8 doenças conhecidas, 9 são veiculadas pela água, né? Então, só por esse tema, você já teria aí um item que já justificaria o uso racional da água e o emprego do saneamento, né? Então, doenças como leptospirose, disenteria bacteriana, quistossimose, febre tifoide, cólera, aí o próprio coronavírus, né? Então, a gente tem esses itens que são itens bastante relevantes. Nós temos aqui também exemplos de como a saúde e o saneamento se relacionam, na prevenção de doenças de veiculação hídrica, acabei de falar, no combate à Aedes aegypti, também outra doença, não coloquei lá na questão da doença veiculada, a dengue é uma doença veiculada pela água, né? No planejamento de investimentos públicos e nas nossas práticas cotidianas de higiene pessoal. E aí tem um ciclo aqui do saneamento, com a questão de captação da água, estação de tratamento, distribuição, coleta de esgoto, estação de tratamento de esgoto e devolução para o manancial. Então, esse é um ciclo básico, né, dele. A gente agora está começando a quebrar esse ciclo aqui, que eu digo da ECP, fazer, de vez de devolver para os mananciais, recircular essa água
para que ela tenha uso também, e só mandar para os mananciais aquele que realmente a gente não conseguir reutilizar. Mas se a gente conseguir hoje, no atual quadro, fazer esse ciclo aqui completo, já estamos ganhando muito, né? E aí vem a grande discussão, e a gente vai perder até um pouquinho mais de tempo, mas eu vou ser mais rápido do que até nos outros slides, que é a questão do novo marco regulatório de saneamento no Brasil, né? Você tem essa questão do marco regulatório, é uma questão muito importante, e é isso que nós brigamos desde sempre, né? A SCP ela fez alguns aterros sanitários, a gente fez algumas estações de tratamento. Hoje, nós, ao longo desses 20 anos de existência, ao longo dos 28 anos de existência também como engenheiro ambiental, a gente também participou de grandes projetos a nível Brasil, vinculado à questão de saneamento, né? E quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando somente de saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de água, esgoto, que é o saneamento básico, e resíduos, que é o lixo, né? Então, nesse marco aqui, a gente vai focar muito no saneamento básico, mas quando a gente fala dos três temas. Então, o que pretende esse novo marco de saneamento? Ele veio para quê? Para disciplinar as ações, né? Porque as ações estão muito desorganizadas, né? As ações disso, por exemplo, já existe a lei desde 2010 sobre destinação de resíduos sólidos, que impede, desde 2010, que tenha lixões nas cidades presentes no Brasil, né? E se você for pensar aqui, eu nem trouxe esse tema para nos animar muito a gente, 90% dos municípios, né, dos mais de 5 mil municípios no nosso território nacional, não tem um destino adequado de resíduos de lixo nas suas cidades, né? Então, se você for pensar, chega a ter uma loucura, porque são itens que nós, seres humanos, geramos todos os dias, né? E esses resíduos são destinados para um local. E a gente sabe que esses locais, muitas da população não tem o conhecimento, esses locais são locais inapropriados para receber esses resíduos, e esses resíduos geram uma série de impactos ambientais, tanto na ordem de saúde pública, quanto na ordem de poluição hídrica, por conta do destino inadequado desses resíduos. Então, a forma que o marco regulatório vem é justamente disciplinar. Ele determina de forma bastante clara a posição até 2021 e até 2024, a não mais existência de lixões nos municípios do estado do Brasil, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito importante esse marco, né? Então, ela vem a impulsionar novos investimentos, auxiliar a retomada econômica do país, vocês vão entender por quê. E o novo marco busca facilitar a entrada da iniciativa privada no setor, seja por meio de vendas estatais ou em novos contratos. Isso é muito importante, esse item 3. Por quê? Porque essa questão de saneamento é uma questão que está muito vinculada ao poder público, né? Hoje é estritamente vinculada ao poder público, né? Principalmente a questão de saneamento básico, né? Então, esse marco ele vem a disciplinar isso. Então, nós temos aqui, no dia 19, recente, agora 19/6/2020, houve o parecer favorável do relator do projeto-lei, Tasso Gereissati, o senador, e que, segundo informações que nós estamos acompanhando junto ao Senado, vai ser votado hoje à tarde no plenário. Então, aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, tudo que a gente vem falando aqui, e essa precariedade prejudica os índices de desenvolvimento humano e resulta em imensos prejuízos sociais e econômicos, né? Então, a gente tem aqui, dentro desse projeto-lei, o 4.162 de 2019, nós temos uma projeção muito boa de investimento, em torno da ordem de 500 bilhões de reais em investimento, gerando mais de 700 mil empregos diretos, não indiretos, diretos na implementação desse novo marco regulatório de saneamento. Ou seja, é um grande nicho de negócios, o Brasil precisa disso, né? O mundo precisa, mas o Brasil, necessariamente, vai precisar demais desses investimentos, e os empresários assim interessados vão conseguir ter uma boa
receita para os seus negócios, né? Então, ele vem, basicamente, centralizar a regulação dos serviços de saneamento na esfera federal, através da Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas vai tomar um poder muito forte e ela vai centralizar essa regulação, ou seja, vai deixar de estar na mão de municípios e estados e vai passar a ser uma regulação através de nível federal, né? E vai instituir a obrigatoriedade de licitações e a entrada de poder privado dentro dessas licitações, antes proibidas, né? E regionalizar a prestação a partir de montagem de blocos de municípios. Aqueles municípios mais pobres que não têm condições de fazer o seu saneamento ou de fazer uma licitação, vai propor blocos de municípios. Esses municípios não necessariamente precisam estar vizinhos, ou seja, limítrofes. Eles podem estar espalhados a nível de federação. É só formar o bloco, um município com o outro, e levar e fazer essa licitação e colocar no mercado, né? Tenho certeza que vai aparecer muitas empresas e muitos interessados em investir nesse ramo, tendo em vista a rentabilidade que esse tema produz, né? Os novos prazos para que as cidades se encerrem os lixões a céu aberto, 2021, capitais e regiões metropolitanas, ou seja, ano que vem, a nossa cidade do Rio de Janeiro já tem que fazer isso, né? Apesar do que a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas o nosso destino final de resíduo sólido não é feito na cidade do Rio de Janeiro, e sim numa cidade vizinha, seropédica, né? Então já é um grande erro, né? E 2024, municípios com até 50 mil habitantes, esse é um dos objetivos do projeto-lei, né? Então, o novo marco regulatório, ele busca, né, a participação da iniciativa privada na prestação de serviço de saneamento, o prazo de 1 ano para a licitação obrigatória dos serviços, o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento de esgoto até 2033. Isso é fantástico, porque a gente tem aí um período bem grande para que a gente possa fazer essa implementação, e é nesse período que vão ter grandes obras. Obras de saneamento envolvem terraplanagem, envolvem assentamento de tubos, trabalha muito com o ramo da construção civil, né? E na operação envolve o ramo da engenharia ambiental, engenharia química e outros mais que vão fazer esse tratamento através da técnica que se escolher, da melhor técnica que se escolher para fazer tal tratamento, né? E tendo aqui, como eu já havia adiantado, a Agência Nacional de Água como órgão regulador em questões relacionadas ao tema, né? Então, a gente tem aqui, né, que comprovar às empresas a capacidade financeira para conseguir fazer esse serviço até 2033, né? Esse prazo é um prazo bastante longo e bastante adequado, né? Então, assim, não é um prazo que a gente pode dizer o seguinte: está muito longe ou está muito perto. É um prazo ideal, foi bastante discutido, né? E esse prazo, né, garantiu o atendimento de 99% da população para água potável e coleta de 90%, né? Quem não tem essas metas vai incluir o prazo até 2022, né? Corre o risco de ficar inadimplente e ter uma série de sanções previstas na lei pelo não atendimento ao marco regulatório, né? Os desafios para o futuro, né? Aí, já praticamente encerrando a nossa participação aqui, é o que a gente vem fazendo, né? Nós, empresários do ramo, que trabalhamos com essa questão ambiental, fazer a implementação de engenharia ambiental dentro disso tudo, né? Implementar as técnicas da engenharia sanitária com investigações geoambiental. O pessoal do ramo do petróleo e gás sabem bem como funciona essa questão de investigação geoambiental, e colocando a engenharia ambiental e a engenharia sanitária operando, você precisa depois fazer o monitoramento ambiental, ou seja, o acompanhamento das condicionantes da licença, o acompanhamento daquilo que ficou comprometido através do contrato de licitação que foi ganho, o comprometimento com a população através de contrapartidas socioambientais, enfim, tudo isso se resume a esse tema chamado monitoramento ambiental, que é feito através também de técnicas específicas.
né? E tudo isso apoiado no ramo do direito ambiental, da legislação ambiental, né? Onde você tem a segurança jurídica para fazer esses investimentos e para que você tenha o seu ganho financeiro, né? E aí nós teremos aí o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Você consegue gerar ali recursos financeiros para o homem, ao mesmo tempo você promove a proteção do meio ambiente através das técnicas de controle e tratamento. Temos considerações finais, só aqui para a gente colocar e encerrar, dizer o seguinte: a gente espera esse marco regulatório, nós que trabalhamos nessa questão ambiental há muitos anos, né? Então, esse marco regulatório ele vem justamente a disciplinar e a determinar como serão essas ações de uma forma mais organizada, né? Para que a gente evite o que acontece. Não adianta nada eu fazer o meu tratamento aqui, né? E aí o meu vizinho já não faz o tratamento, né? Não adianta nada dentro do meu município eu fazer uma grande gestão se o meu município vizinho também não faz. E os recursos hídricos, principalmente, eles atravessam 5, 6 e até 10 municípios, né? Se a gente for pensar, os grandes recursos hídricos presentes no interior dos estados e municípios são poluídos por esgotos domésticos, né? Vide a Baía de Guarabara, as lagoas de Jacarepaguá, aqui da Barra da Tijuca, a Lagoa da Pampulha, em BH, enfim, todos esses apresentam grandes degradações do seu meio, provocadas exatamente por poluição hídrica, né? E isso causa uma degradação não só a nível de meio físico e meio biótico, mas no meio socioeconômico também, porque acaba desvalorizando também todo o entorno dessa área, né? Uma área tão bonita, presente como a gente tem aqui as lagoas, né? E você poderia fazer ali grandes complexos antrópicos, né? Imobiliários, que fizesse o uso direto desses recursos hídricos, e hoje a gente fica impedido de fazer esses usos indiretos por causa de ações como nossas mesmo. Então, é uma questão da gente poder conscientizar e transformar isso em ações práticas e que dê estímulos ao empresário para que o empresário consiga implementar essas medidas e busque os resultados econômicos para que a sua empresa vá adiante, né? Então, eu queria aqui agradecer a Carlos Peixoto, a toda a Câmara Britânica, por essa oportunidade de explanar aqui, nesses minutos, a questão aí que eu vim trazer. Favoreto, que espetáculo, que maravilha de apresentação e a tranquilidade com que você apresentou esses assuntos tão relevantes para nós, obviamente devido à sua grande experiência como empresário e como ser humano e como pessoa engajada nas questões socioambientais como nós conhecemos. Eu queria lhe agradecer. Tem uma pergunta aqui que diz assim: Favoreto, faça algum comentário rápido sobre como, não precisa ser nem tão rápido, um comentário sobre como as empresas e órgãos financiadores britânicos, por exemplo, podem participar dos empreendimentos relacionados a esse esforço de saneamento nacional. Sim, aqui é bem simples. Esse marco regulatório vai dar oportunidade para as empresas, né, o setor privado entrar nesse ramo, entendeu? Então, por exemplo, agora mesmo vai ter uma licitação grande que todos podem entrar, que é a venda, quer dizer, a terceirização dos serviços da SEDAI, né? Então, isso é uma forma grande de poder participar, né? A mesma coisa na terceirização da operação de aterros sanitários, ou hoje a gente ainda fala de aterro sanitário, mas Peixoto, aterro sanitário em 92 era uma evolução, hoje já não é mais uma evolução, né? O aterro sanitário, para mim, hoje, trabalhando, a gente vai evoluindo e vai, né? Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Os aterros sanitários, para mim, hoje são, na verdadeira, sanduíche de lixo. A gente tem hoje centrais de tratamento de resíduos, né? Como na Europa se faz muito bem isso, né? Onde você faz o tratamento desses resíduos sólidos, gerando subprodutos, energia elétrica, gerando gás, né? Então, assim, tudo isso a iniciativa privada pode perfeitamente participar,
né? Hoje já pode participar, mas existe uma insegurança muito ruim, insegurança jurídica, né? Com esse marco regulatório, vai estar disciplinado quem é que manda, como é que funciona a licitação. Aí não vai ter questionamento de ninguém, né? Se você for pensar bem, quando a gente fala de questionamento, principalmente do poder público, quando mal acionado, né? Você pega aqui as lagoas de Jacarepaguá, muitas delas estão contaminadas, né? Como eu vim falar sobre a questão dos resíduos sólidos, por uma questão de uma ação civil pública que teve que impedir a instalação do emissário submarino, né? E aí acabou a gente gerando e jogando os resíduos para dentro da lagoa, e as lagoas as lagoas do interior, interior do território, elas naturalmente se fecham, em termos de geologia, ela vai se fechando naturalmente. Elas precisam ter uma ligação com o mar. Então, assim, a gente vai jogando resíduos ali, vai aumentando o processo de comatação dessas lagoas, e vai fechando essas lagoas e vai poluindo cada vez mais. Quando fizeram o emissário, melhorou muito, mas são muitos anos jogando resíduo nessa lagoa. Aí você fala, mas fazer um emissário não é ruim? Não, é uma das maiores formas de você fazer um bom destino, porque você usa a água salgada e usa toda a ação bactericida do sal para degradar esse componente que você está lançando lá. E quando você faz, existe esse emissário de 4 km, existe emissário de 6 km e de 10 km. O que altera essa medida? É através de técnica. Você prevê, né? À medida que você vai aumentando, é para você diminuir o risco desses resíduos que, porventura, não seja tratado, voltar para a costa. Né? Então, assim, é uma forma inteligente, é uma forma técnica. Né? Então, nós, empresários, vão ter assim, uma gama de oportunidades e vão gerar aqueles bilhões de reais que a gente colocou ali, bilhões de reais, vamos dizer bilhões de dólares, tá? Ou euros. Muito bem, obrigado. Aqui apareceu uma outra. Infelizmente, os nossos amigos não estão se identificando nas perguntas. Essa pergunta aqui... tem uma do Marcelo Reis, nosso membro aqui dos nossos comitês, principalmente muito ativo no comitê de Power and Renewables. O Marcelo agradeceu a sua apresentação e disse o seguinte: o saneamento básico, infelizmente, não aparece como estátuas, obras de rodovia, estádios, etc. Ele é um processo invisível, porém vital para o desenvolvimento e saúde da população. Como tornar mais visível para que as pessoas vejam o grande benefício dessa ação e que não fiquemos apenas na mão de obras que sejam feitas para a população ver e tirar votos? Sou fã da iniciativa e parabenizo novamente. Perfeito, Marcelo. A pergunta muito boa. Na verdade, a forma que se faz é através da educação ambiental, Peixoto, não tem outra forma. Né? Assim, esse tema que o Marcelo falou é realmente um tema. Você enterra lá a galeria, como enterra o emissário, uma obra gigante, uma obra de engenharia perfeita, e ela some. Né? Então, você não tem um marco, né? Você não tem um marco eleitoral. Né? Então, assim, o que você tem é uma desinformação muito grande. Então, eu enxergo de duas formas: através da educação, a gente, através principalmente das crianças, dos adolescentes, começar a treinar isso, e eu estou sentindo isso. Eu, como professor, eu comecei a dar aula em 94, em curso de graduação, depois eu só dei aula a partir de 96, só em curso de pós-graduação. A gente vem sentindo, ao longo desse tempo, que a consciência séria ambiental, sem muito romantismo, Peixoto, entendeu? De uma forma pragmática, ela está aumentando bastante. Né? Então, assim, as pessoas estão discutindo a poluição dessas lagoas, estão discutindo a poluição de rios, estão começando a se antenar, né? Então, estão começando a entender o princípio. E eu acho que esse marco, o nome já diz, vai ser um diferencial, né? Porque vai dar bastante publicidade e a gente vai conseguir entrar numa área que antigamente era exclusivamente feita por empresas públicas. Aqui tem uma pergunta do Richard Taylor, que também é o nosso querido amigo aqui dos nossos comitês, muito ativo nos nossos comitês. Ele, da Tech Ventures, ele agradece a sua excelente apresentação, Favorito. Ele diz: esse enorme desafio pode ser alcançado
com a tecnologia existente, ou você vê áreas de novas tecnologias necessárias para tornar essa nova marca um sucesso? Eu vejo área para novas tecnologias. As tecnologias, igual eu falei, a questão do aterro sanitário, é uma tecnologia existente, antiga, né? Onde você tem ali geração de chorume, você tem ali geração de gases, a grande maioria dos aterros sanitários hoje, eles queimam esse gás, ou seja, tem os mais modernos captam esse gás e levam para uma termoelétrica e geram energia, né? Então, assim, você já tem uma evolução grande nisso. Mas as grandes tecnologias estão para vir, né? Onde a gente tem, por exemplo, em alguns países, né? E aqui próximo, na Argentina, tem uma empresa já fazendo isso, onde ela transforma, né, esses resíduos em gás, em energia, e ainda transforma em algas que servem para alimentação, na forma de espirulina. Então, essas coisas todas vão dando desafios, sabe, o Peixoto e a pessoa que perguntou, assim, vão transformando, né, a gente cada vez mais desafiar. Aí vem lá naquilo que eu falei lá na frente. Aí está aqui, ó, na nossa inteligência, né? A gente tem que desenvolver novas tecnologias para a gente fazer o uso cada vez mais racional, né, disso. Se você for pegar bem aqui, hoje, vidro, por exemplo, na nossa época, né, a gente que está aí já com os cabelinhos, né, tingidos de branco, a gente retornava as garrafas, lembra? Hoje não retorna, joga fora e vão para exatamente, ou vão para recursos hídricos, poluir, ou aí você fala assim, mas não tem que colocar então uma reciclagem de vidro? Tem, mas o valor é tão pequeno que não tem estímulo. E aí o camarada, além de ter o valor pequeno, ainda tem que pagar. O nosso sócio majoritário é o governo, e aí a gente paga metade, quer dizer, então sobra nada. Então não há um estímulo para isso. Então há necessidade que, além das técnicas de engenharia, né, há necessidade também que os economistas, os administradores busquem uma forma da gente poder, e o marco regulatório vem dizendo isso através de disciplinas, né, e vão ter várias outras leis que vão apoiar isso, para que a gente possa, de fato, implementar e usufruir, né? A gente tem que despertar. Eu tenho falado isso com as pessoas, por exemplo, existe uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro que fala sobre reaproveitamento de águas cinzas. Eu fui dar uma palestra numa feira de supermercados sobre saneamento. E aí me convocaram, é sobre saneamento, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu falei, o que eu vou falar para o pessoal do supermercado sobre saneamento? Eu vou entender o seguinte, vou falar sobre águas cinzas. Águas cinzas são aquelas águas que saem dos lavábulos, da máquina de lavar roupa, da máquina de lavar louça, né? Então, são produtos que não têm muita contaminação quanto dos vasos sanitários, né? E aí eu fiz um teste e até eu me surpreendi. Quando a gente faz o tratamento somente das águas cinzas e separa as águas cinzas do esgoto, e essa água cinza você trata e joga nos vasos sanitários, para servir de descarga, para depois ir para a estação de tratamento de esgoto, você economiza em 60% a conta de água, né? E as nossas águas, não sei se as pessoas percebem, você paga água e esgoto. E aí você paga por um serviço de água que você está consumindo e paga por um serviço que não está sendo feito pela grande maioria, tu viu aí? Nós estamos falando de 43%, mas aquilo ali são dados de pesquisa. Se você for comprovar mesmo, sobe bastante esse percentual, né? E aí está lá na sua conta, a gente passa desapercebido que a questão ambiental, pega a questão de educação, pega a conta, todo mundo aí pega a conta e vai lá e olha lá, ué, mas eu estou pagando isso de esgoto também, então minha conta vem R$1.000, é 500 de água que eu estou consumindo de fato e mais 500 de esgoto que eu estou tratando e jogo e aí depois ninguém faz nada. Então, isso é uma questão, a tecnologia ela vai vir para isso. Por isso que hoje, a todas as minhas estações, Peixoto, independente disso, eu estou buscando baratear para poder ajudar, né? A gente está colocando, ela fica mais ou menos em torno de mais 20% do valor da estação, a gente colocar um reuso de água, né? E é uma filtragem simples, porque aí você filtra nitrogênio e fósforo, que você acaba não tratando nem no primário nem no secundário. Então, você faz com que você trate aqueles nutrientes que vão causar um dano de eutrofização, que a gente chama, que é de enriquecimento de nutrientes num determinado corpo hídrico, e aí aquela bactéria que já está com aquele nutriente ali dado para ela de graça, principalmente nitrogênio e fósforo, para que ela vai degradar a matéria orgânica se ela já tem um nutriente dado para ela? Aí começa a dar aquela questão de anaerobiose,
ia começar a dar problema. Então, a gente tem colocado tecnologias, né, para baratear. É o caso dessas usinas de resíduo. Eram caríssimas e acabam não chegando aqui. Por quê? Imposto, a dificuldade de implementação, o licenciamento, os entraves de licenciamento, a discussão de quem é o resíduo, né? Então, você acaba não tendo a coragem de fazer o investimento. Hoje, caiu demais o emprego dessa tecnologia, justamente por ter vindo novas tecnologias. Eu acredito que até 2033 vão surgir outras e outras tecnologias. Desculpa aí ser longo nesse tema, porque a pergunta... Não, você esclareceu muito bem, Carlos. O Fábio Caldas, o nosso presidente da Regional Rio de Janeiro e presidente do nosso Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, agradece a você muito pela sua apresentação e diz assim: o business case do marco regulatório está bem claro para investidores e para o governo. Poderia desenvolver um pouco sobre as oportunidades de negócios trazidas pelo marco ou não para investimento direto por empresas já estabelecidas nos diversos setores, especialmente industrial e de infraestrutura? Sim, lógico. Né? A questão do marco regulatório para empresas de infraestrutura vai ser fantástico, né? Então, você vai fazer implementação direta em obras, né? Obras civis, né? Que geram bastante empregos e você vai poder entrar, vai ser licitado, entendeu, Peixoto? Entendeu, Fábio? Você vai ter as licitações, por exemplo, da água do estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Da água do estado de São Paulo, né? São municípios, são estados gigantes, né? Em termos de população, que você tem um uso de recursos hídricos muito grande. Então, objetivamente, você vai abrir um mercado de capital aí gigante para que as empresas possam participar, né? Para cada entrada dessa, né, você tem aí um ramo de atividade bem grande, né? Eu, por exemplo, a SCP, ela lá em Macaé, tu sabe também isso, Peixoto, a gente tem uma estação de tratamento de efluente industrial, que trata ali no polo de Cabiúnas os efluentes industriais gerados ali no polo, né? Então, a gente colocou por iniciativa privada aquilo ali antes mesmo do marco regulatório, né? E é um bom negócio. Tanto é um bom negócio que eu estou querendo fazer mais 5 estações dessa, mais uma aqui no Rio de Janeiro e mais 3 em outros estados, né? Uma aqui no município da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos uma negociação para fazer ali na Ilha do Fundão, né? E aí estamos estudando ali com a forma, através da UFRJ ou outra instituição, aonde a gente consegue trazer esses resíduos, tratar esses resíduos e esses resíduos ter um destino adequado. Dentro disso, as empresas que pagam a gente, né? Então, é uma relação de privado com privado, né? O poder público continua tendo a sua participação, que aí é uma outra discussão, que é a discussão da reforma tributária, que é uma discussão necessária, né? Mas não é uma discussão ambiental, né? Mas as empresas continuam tendo as suas cargas tributárias, não vai ter muito incentivo para com isso, mas se você colocar na balança, e eu já fiz isso através das minhas estações que eu opero, né? Através disso, mesmo com essa carga tributária, a gente consegue um bom resultado. Porque o volume é muito grande, entendeu, Fábio, Peixoto, amigos da Câmara? O volume é muito grande, é um absurdo o volume, né? Então, assim, a gente tem aí uma bela oportunidade de negócios, de fato, e de direito, que é o mais importante. De fato, nós sempre tivemos, mas nunca de direito. Agora nós vamos ter de direito. O Bill Ballantine, obrigado, Bill, pela pergunta. O Bill colocou assim: se passar o PL hoje no Senado, fica pacificado o questionamento jurídico feito pelo município do Rio de Janeiro com relação ao tratamento de águas e esgotos no Rio? Fica, porque ele vai perder a força, vai passar tudo para a União. Quem vai mandar quem vai ser o gestor disso vai ser a Agência Nacional de Águas, que é uma agência que já existe há muito tempo, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí você tem aí uma agência que praticamente pouquíssimas pessoas conhecem. E pega lá também a taxa de água, que você vai ver que você paga lá um valorzinho. Então, assim, a gestão vai passar a ser da União e vai licitar, né? Então, assim, muitos que já estão, provavelmente, vão ser reconhecidos, né? Tem alguns que já foram licitados, tipo a Águas de Niterói, ela já possui um tratamento, a própria era Odebrecht Ambiental, era Foz 5,
e aí agora é um outro nome, ali na Zona Oeste, na região de Realengo, Grande Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz, também tem uma terceirização de esgoto somente, não de água. De água continua sendo exclusivamente da SEDAI até hoje. Né? A partir de amanhã já começa a ter uma outra figura, que seria a União. E vai pacificar isso. Muito bom. A Joana Menezes da Draxo, nossa colega, dá os parabéns a você pelas reflexões muito interessantes. E ela pergunta como pensar em estratégias para universalizar o saneamento no Brasil, considerando os níveis tão desiguais da cobertura atual, principalmente no meio rural. Esse é o desafio. Joana, um abraço para você. Esse é o desafio. Né? É o que eu vim falando aqui. A gente tem... Esse é o grande desafio dos ODS. Né? Quando a gente começou a falar, a gente não tinha como falar em proteção ambiental quando a gente tinha pobreza aqui. Tu vê que a questão ambiental, tu vê que o marco, a poluição, está no 6º objetivo. Tu pega os primeiros objetivos e vem falando de renda, de pobreza, né? De alimentação. Então, assim, esse que é a discussão, é o uso racional. Esse é o grande desafio. Né? Assim, a gente vai ter que utilizar técnicas, né? Por isso que o próprio marco também ele prevê para esses municípios mais pobres, né? Ou principalmente os mais rurais, né? Que você vê que faz um consumo de água gigantesco, né? A agricultura, eu sou engenheiro agrônomo, eu posso afirmar isso com bastante segurança, ela causa um impacto ambiental bastante abrangente por causa da magnitude, é bem amplo, né? Os impactos. É diferente de uma mineração, que o impacto é mais pontual. Né? É um impacto grande também, mas é pontual. A agricultura ela causa um impacto mais abrangente. Então, o desafio é justamente buscar isso. E o grande desafio, Joana, é a gente entender o seguinte, existe lá desde a década de 70, né? Logo quando começou a surgir isso, toda a questão ambiental surgiu em 1969, né? Nos Estados Unidos. Depois, em 72, teve a primeira grande conferência. Né? A discussão em si, que a gente chama de autodepuração de resíduos do meio ambiente para aqueles determinados resíduos. Né? Então, não vamos... porque se existe a capacidade daquele corpo hídrico, como eu falei da questão dos emissários, receber aquela poluição de tal sorte que ela não cause degradação daquele corpo hídrico, a gente tem que usar técnicas, e existem essas técnicas desde a década de 70, de autodepuração. O próprio corpo hídrico vai se recuperando. E são técnicas de biologia bastante sofisticadas, né? E que a gente tem que implementar. Então, eu mais ou menos enxergo nesse sentido. E esses municípios mais pobres vão poder formar blocos que passam a interessar, né, a um grande investidor de pegar um município mais rentável, com bastante população, e pegar uns outros municípios menores. Né? Então, formando blocos para poder atender a todos. Ou seja, aquele vai ganhar menos dinheiro, né, ou vai empatar, e o outro ele vai ganhar dinheiro e vai compensar uma coisa a outra. Basicamente é isso. É o que eu estou enxergando, né? Uma implementação da lei. Espetáculo, Favoreto. E interessante você ter estressado que o grande investimento que se fará é na questão da educação ambiental. É dizer, você ir, ao mesmo tempo em que ataca estruturalmente a situação, ao mesmo tempo que você resolve os problemas de curto e longo prazo, você, através da educação ambiental, você propicia a que o povo, todo o país vá evoluindo e vá evitando que esses problemas se acumulem. Isso realmente foi o grande ponto, na minha opinião, da sua colocação. Olha, nós já estamos a 2 minutos de encerrar, nós geralmente encerramos às 11 horas em ponto. Eu queria pedir a você que faça as suas considerações finais, Favoreto. Perdão a todos os nossos amigos que nos estão assistindo, aqueles que não tiveram as suas perguntas adressadas. Queria que você fizesse uma observação final, Favoreto, antes de nós encerrarmos. Peixoto, então, foi uma grande honra estar aqui conversando com pessoas do nível que é da Câmara, né, para que a gente possa colocar aqui os nossos conceitos, o que a gente pensa ao longo dessa experiência, né? Então, aliando a formação acadêmica, a formação prática, né? Isso é muito importante.
para que a gente possa tomar as decisões certas e corretas, né? Então, assim, eu quero dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que a questão de educação ela seja de fato tratada, né? Eu entendo que o poder público tem que se ater à educação, saúde e segurança, né? O restante deixa para nós empresários, né? Essa parte de tratamento de efluentes, geração de água, né? Administração de empresas, nós sabemos fazer isso muito bem, né? Porque nós damos continuidade, nós não somos sazonais, nós somos empresários. Então, é isso. É uma honra estar aqui. Eu fico à disposição da Câmara para responder essas perguntas através do chat ou através de qualquer outros meios, aqueles que eu não pude responder, entendeu, Peixoto? Fica à minha disposição meu e-mail para que vocês possam entrar em contato e você pode passar para a Câmara inteira, sem problema algum, uma honra. É um prazer responder e vou responder uma por uma. Muitíssimo obrigado, Favorito. Obrigado aos nossos patrocinadores, os mantenedores da Câmara. Obrigado a todos que participaram. Ana, Fábio, obrigado pela confiança. E, Favorito, eu não tenho como agradecer, essa eu fico devendo. Muito obrigado, senhores. Até logo, são 11 horas e vamos finalizar. Muito obrigado, Favorito. Obrigado. Ele, ó, silêncio que é proprietário. Então,